Então, para não perdermos mais tempo, eu queria convidar Marcos Franco, assessor especial da Secretaria do Ministério da Saúde, o nosso querido Marquinho, para fazer o uso da palavra, dizendo, Marcos, que o senhor tem 20 minutos. Bom dia. Isso aqui pode colocar a apresentação, por favor? Está em nome de Marcos. Eu vou começar a nossa conversa, antes de a apresentação surgir aqui, dizer que, na verdade, esse processo não é essa apresentação. Tudo bem. Dani, a gente tinha alterado lá, mas seja como for. Esse processo começou quando o ministro Ricardo Barros foi até o Conselho Nacional de Saúde para se apresentar, isso no Congresso de Fortaleza. E teve uma reunião do pleno do Conselho nesse Congresso. Nesta reunião, o ministro solicitou ao pleno do Conselho Nacional de Saúde que aguardasse um pouco o processo de aprovação do Plano Nacional de Saúde, porque, como tinha mudado o governo, era preciso que o governo revisse as suas posições governamentais em relação ao que estava planejado. Claro que o Conselho Nacional de Saúde não considerou essa solicitação e aprovou o Plano Nacional de Saúde. Diante desse fato, o ministro solicitou que nós construíssemos uma estratégia para poder fortalecer o processo de planejamento na visão do governo atual. E nós começamos esse processo de discussão no âmbito da tripartite. A primeira questão que nós fizemos foi exatamente rever o mecanismo de planejamento do Sistema Único de Saúde. E o que nós observamos foi que havia um erro no processo de planejamento, porque considerava as conferências, essa apresentação, considerava as conferências como base para o processo de criar diretrizes para formular os planos. E relendo a Lei 141, e a Lei 8080 e a Lei 8.142, a gente tem um outro entendimento. Não é esse o papel das conferências. O papel das conferências é estabelecer diretrizes para a formulação das políticas públicas de saúde. Quem determina as diretrizes para elaborar o plano de saúde, de acordo com o que está na lei, é o Conselho de Saúde, de cada um dos entes. Óbvio que estava apresentado naquele momento, aprovado o Plano Nacional de Saúde, que de uma maneira descendente determinava como é que tinha que ser a construção do processo de planejamento dos estados e dos municípios. A gente achou que isso era um processo que de fato contrariava o que estava escrito na legislação. E começamos essa discussão no âmbito da tripartite. E no âmbito da tripartite, vários temas foram sendo acoplados nesse processo de discussão do planejamento e formulamos uma proposta de planejamento ascendente com base nas diretrizes elaboradas pelos conselhos. Quando começamos a fazer isso, um dos maiores óbices que enxergamos nessa situação foi exatamente a questão da vinculação de recursos que impedia tanto os conselhos municipais de saúde quanto os gestores municipais de formularem os planos de acordo com a realidade sanitária local, obedecendo diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde, excluindo do processo de formulação e de reflexão a respeito da condição sanitária local dos conselhos municipais de saúde e atribuindo única e exclusivamente aos conselhos municipais de saúde o papel de fiscalização da aplicação dos recursos federais de acordo com o determinado do Plano Nacional de Saúde. Isso era um contrassenso e um processo que excluía a origem central do Sistema Único de Saúde, que foi exatamente para combater esse processo de programações verticalizadas tutelantes.
que foi instituída no país pela Fundação Rockefeller em 1930, com programas verticais, que determinavam o que tinha que ser feito no país inteiro, quando a responsabilidade para a execução das ações de saúde era exclusivamente no âmbito da Previdência e do Ministério da Saúde, numa dicotomia entre prevenção e assistência. O Sistema Único de Saúde foi criado para combater esse verticalismo, criando uma horizontalidade desses programas que precisam ter ponderabilidade a respeito do que cada um desses programas tem de dimensão real frente à condição sanitária local, do território. Não é possível você valorizar cada um desses programas verticais conforme determina áreas técnicas do Ministério da Saúde ou as diretrizes descendentes apontadas pelo Plano Nacional de Saúde. Nós criamos um processo de dicotomia entre a realidade sanitária e a comunidade. Criamos uma dicotomia entre a realidade sanitária e o que se pensa no âmbito central, permanecendo a lógica dos programas verticalizados criados aqui no país, excluindo, de fato, o gestor da possibilidade de conversar com a comunidade e conversar com o mecanismo de planejamento participativo com os trabalhadores e usuários, a formulação das necessidades de saúde apontada pela comunidade, porque não havia mais esse espaço, aliás, ainda não há, porque o gestor municipal não tem flexibilidade nenhuma de dizer que este recurso pode ser aplicado aqui ou ali, em conformidade com o que pensa a comunidade local ou o conselho local. O que nós construímos ao longo desses anos todos foi uma dicotomia gigantesca desse processo, uma dicotomia que excluiu a comunidade, o sentimento de posse do Sistema Único de Saúde. Hoje o Sistema Único de Saúde não é, pela população brasileira, um ente a ser respeitado. A mídia se incumbe diariamente de apresentar problemas de assistência no sistema de saúde, esquecendo na prática que mais de 1,5 bilhão de procedimentos, se menos de 1% da população, menos de 1% da população não ficar contente com a relação pessoal com o servidor, com o trabalhador de saúde, que é uma coisa absolutamente plausível, não é? Se ele se sentir ofendido nesse processo, ele sai falando mal do sistema. 1% de 1,5 bilhão de atendimentos, a mídia faz um carnaval, e tem feito isso, e nós perdemos a nossa comunhão com a comunidade, perdemos a comunhão com os trabalhadores, porque eles não podem mais ser ouvidos sobre o que precisa ser feito num processo de gestão participativa da formulação dos planos, porque os gestores, tanto municipais quanto estaduais, unicamente têm que obedecer o prescrito programático, vertical e tutelante do Ministério da Saúde. Isso gerou uma enormidade de problemas, né? Entre elas, né, um verdadeiro caos na perspectiva da assistência à saúde, da atenção à saúde e da promoção da saúde. Gerou situações como, por exemplo, existem em vigência atualmente 3 dimensões da promoção da saúde. Uma da atenção básica, que tem prescrito o que é promoção de saúde, que é diferente do que está escrito na primeira Política Nacional de Promoção da Saúde, e que é diferente do que está escrito na segunda. O que é promoção da saúde? Quem faz a promoção da saúde? Isso é um compartimento estanque da área de vigilância ou é uma ação transversal que todo mundo tem que falar a mesma coisa? Este verticalismo tutelante fragmentou as nossas ações de maneira significativa. E impomos essa fragmentação e recebemos até o dia de hoje as consequências. Eu vou apontar uma das consequências. Nós vivemos recentemente uma epidemia de Zika e microcefalia. A área de vigilância se incumbiu de fazer o diagnóstico logo que essa ação começou a ser viabilizada
e criado vínculo pelos nossos pesquisadores entre o vírus Zika e a microcefalia. A vigilância se incumbiu de correr atrás desses casos diagnosticados e notificou esses casos para a gente. Depois a assistência buscou esses casos para poder garantir um processo de assistência a essas crianças e mães com microcefalia. E nós não conseguimos encontrar mais esses pacientes, porque não houve nos estados em que aconteceu esse processo uma unificação e uma integração entre a vigilância e a atenção. Porque nós induzimos essa fragmentação orçamentariamente, programaticamente, porque nós determinamos a área de vigilância, esse é o seu recurso, tome conta da sua área. Eles se empoderaram disso como se fosse a única possibilidade. Se empoderam disso. E criam cistos, não criam processo de integração. E nós pagamos, enquanto país, que algumas dessas crianças nunca puderam mais ser alcançadas. Então, esta fragmentação tem danos e consequências graves para a saúde da população. Entre elas, que a nossa programação, tanto estaduais quanto municipais, se obedecermos estritamente o que está determinado verticalizadamente, nós não conseguimos atender às demandas da saúde da população. E essa é a razão pela qual esse processo foi iniciado. Essa é a grande discussão pela qual nós começamos essa questão. E não há aqui nenhuma irresponsabilidade ao dizer que o gestor municipal e o gestor estadual devem ter a responsabilidade de serem gestores, de construir um processo de planejamento que dê conta da realidade pelas quais eles são responsáveis. E não pensado centralizadamente no país, e não pensado aqui, em Brasília, em gabinetes, que não conseguem fazer a ponderação relativa de cada um desses programas verticalizados para que eles pudessem se adaptar ao local. O gestor fica preso a um processo normativo e não consegue dar conta da realidade dele. Entre eles, a questão financeira. Você observa, por exemplo, que mesmo se nós estivéssemos utilizando apenas os blocos de financiamento, se você olha para as diversas regiões do país, hoje, você observa que em algumas regiões é mais importante eu investir pesadamente na atenção básica, porque a atenção básica está deficitária naquela região como um todo. E não há demérito em afirmar isso, mas a região Nordeste é uma dessas regiões que precisa privilegiar a atenção básica. Mas eu não dou este espaço, enquanto Ministério da Saúde, de acordo com as normas atuais, porque os recursos repassados para a atenção básica, eles são os mesmos para a região Nordeste, para a região Norte, para a região Sudeste. Não há liberdade de priorizar a atenção básica no Nordeste, que precisava ser mais resolutiva nesses processos. Basta a gente olhar a consequência da sífilis neonatal, onde o diagnóstico de sífilis em crianças é maior do que o diagnóstico em gestantes. Significa que, na verdade, nós não estamos empoderando o pré-natal dessa região com a responsabilidade que precisa ter. Estamos determinando um vínculo dessa quantidade de orçamento determinado pelo bloco de atenção básica e que não pode ser pensado diferentemente pelos gestores. Da mesma maneira, em outras regiões, a média complexidade é, de fato, o que precisa ser implementado. E, no entanto, a gente trata isso com uma homogeneidade verticalizante, como se o país fosse uma média nacional. Como se eu estabelecesse uma média do que tem que fazer, tanto para estados quanto para municípios, significa que eu vou dar conta do país. Isso é uma falácia. Porque uma média determina que eu posso estar sendo mais exagerado da necessidade em algumas regiões e absolutamente insuficiente em outras. E um dos mais importantes discursos que se tem é que, na verdade, os gestores não têm a capacidade de fazer o processo de planejamento. É mentira!
Nós somos capazes, enquanto gestores, de discutir planejamento com a comunidade, com os nossos trabalhadores, com os nossos conselhos, e fazer isso com responsabilidade. As experiências que os municípios trouxeram para este evento aqui são um exemplo da nossa capacidade de achar soluções em situações adversas. Os municípios merecem os parabéns. Estamos enfrentando essa discussão com a Esplanada, com o Ministério do Planejamento, com a Secretaria de Orçamento e Finanças, com o Tribunal de Contas, com o próprio Congresso Nacional, internamente dentro do Ministério, rediscutindo com as nossas áreas técnicas a importância de rever o seu papel. Não é minimizar o papel das nossas áreas técnicas, mas é atribuir as nossas áreas técnicas do Ministério a avaliar de fato a resolutividade, não ficar acompanhando a aplicação financeira, que isso é responsabilidade do Tribunal de Contas, nos estados e nos municípios. Ficar atribuindo às nossas áreas técnicas a responsabilidade por uma licitação errônea, como se nós fôssemos os responsáveis únicos na perspectiva de gestão do sistema de saúde, é excluir o gestor dessa responsabilidade. É óbvio que isso tem uma tarefa extremamente importante, uma construção muito séria a esse respeito. Nós precisamos dar conta dessa questão. O fato de unificarmos os blocos num bloco único, unificarmos as contas de contabilidade em duas contas, não significa que nós não tenhamos a responsabilidade de manter a principal política estruturante do sistema de saúde, que é a atenção básica. Porque sem a atenção básica nós não vamos conseguir organizar o sistema. Vai ser uma estrutura artificial. Em lugar nenhum do mundo se construiu um sistema muito bem organizado, onde a atenção básica, ou atenção primária, como é conhecido internacionalmente, não fosse estruturante do sistema. Não há gestor que desconheça a necessidade de organizar a atenção básica. Da mesma maneira, há esses argumentos dizendo que, se a gente liberar os recursos, os caras vão excluir a vigilância em saúde do processo de financiamento. O que está pactuado com ações que precisam ser desenvolvidas, continua existindo, mesmo com a unificação dos blocos. A responsabilidade pela vigilância, a responsabilidade pela assistência da AIDS, a responsabilidade pela vigilância, pela atenção básica, continuam, precisam ser preservadas nesse processo. Se você hoje, enquanto município, dá conta daquilo que foi pactuado, e tem dinheiro que você pode alocar, ainda em outro bloco que eventualmente seja mais necessário naquele momento por conta da condição sanitária do território, é preciso ter a liberdade de dizer que você pode fazer isso, mas você precisa manter a responsabilidade de manter a estruturação do sistema. Por isso nós estamos discutindo, junto com o Conselho Nacional, o modelo de atenção à saúde do Brasil, do Sistema Único de Saúde. Qual é o modelo de atenção à saúde nosso? Nós tivemos uma experiência bem traumática recentemente, quando o Banco Mundial foi fazer uma apresentação da eficiência do Sistema Único de Saúde. E todos os técnicos do Ministério da Saúde estavam presentes nessa apresentação. E eu observei que as justificativas dos técnicos perante o Banco Mundial representavam um discurso que explicava um modelo de atenção à saúde, tentando justificar aquelas avaliações do Banco Mundial. E eu pude ler 12 modelos distintos apontados pelo Ministério da Saúde. Qual é o modelo de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde? Ele está prescrito na Política Nacional de Atenção Básica, está prescrito na Política de Regulação, está prescrito na Política de Atenção Hospitalar, e não é verticalizante, não é de programas verticalizados. É um programa de horizontalização dessas ações todas. Este é o modelo de saúde que a gente preconiza. Essa é a responsabilidade que a gente quer que o gestor assuma, que olhe para a sua condição sanitária do território e diz: o que é que eu posso fazer para mudar esse estado de coisa no meu território? Se eu limito a sua ação, se a gente, enquanto Ministério da Saúde, ou enquanto Conselho Nacional de Saúde, limitamos a possibilidade de fazer uma adequação dessa perspectiva de responsabilidade pelo território, o que vai gerar
é uma ação que está desconectada com a realidade. Então, não há que ter medo de fazer esse movimento. Ontem no Tribunal de Contas, quando a gente foi discutir, durante 4h30, sabatinado, sobre a proposta do SUS Legal, que incorpora esta perspectiva, 4h30 de discussão, foi a primeira vez que um órgão da Esplanada deu tempo suficiente para a gente poder explicar com a plenitude a proposta. O Tribunal de Contas, no final da nossa apresentação e discussão com eles, levantou e aplaudiu de pé. Porque a nossa proposta dialoga com aquilo que eles estão, enquanto Tribunal de Contas, observando o que está acontecendo no país. Basta ler os acordos e as determinações do Tribunal de Contas para saber que os nossos movimentos, em direção a esse processo, estão estritamente obedecendo estas questões, revendo o processo de gestão e de governança do sistema. Então é um grande movimento que nós estamos fazendo, é um grande desafio. O que é dado agora para o gestor municipal e para o gestor estadual, nesta perspectiva, é, de posse dessas alterações que vão ser feitas, assumir com responsabilidade essa questão. Não terceirize a construção de planos para pessoas que não conversam contigo, não crie departamentos fragmentados, que vai fazer o planejamento isolado daquilo que é a realidade sanitária. Participe você como gestor da construção disso, dialogue com aquilo que foi a proposta de governo que elegeu o seu prefeito ou o seu governador, com as diretrizes do conselho, com o processo de participação dos trabalhadores e dos usuários do sistema, e formule um plano junto com eles, fazendo audiências públicas, transparentes, e construindo uma proposta que dê conta de resolver, na maior parte, dos problemas que você tem com os recursos, com os parcos recursos, com os diminutos recursos que o Estado brasileiro determina para a saúde do país. E isso não é uma questão do prefeito que determina uma limitação da saúde do município, ou do governador, ou do ministro. É uma questão de legislação do próprio Estado brasileiro que determina esse processo de financiamento. A nossa luta por isso não termina aqui, pelo contrário. Ela, na verdade, vai se estender enquanto vivemos nessa situação. Mas é lógico que esse movimento de construir esse processo de organização de bloco único precisa, estritamente, de pensar o mecanismo de repartição desses recursos, de responsabilidades. Para mim está claro que nós estamos devolvendo para os gestores municipais e estaduais a responsabilidade de serem de fato gestores, e aí vão assumir a responsabilidade plena disso, inclusive de se colocar num determinado plano ou numa programação, não cumprir, porque o compromisso é com a população, com a comunidade, com os trabalhadores, e com aquilo que se pactuou dentro do Sistema Único de Saúde. Essa é a responsabilidade do gestor municipal. Mas vamos ter muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente. Reconstruir isso, reconstruir o aprendizado de formular planos que não sejam cartoriais, mas que sejam planos vivos, que estejam na agenda do secretário. Reconstruir o processo de rateio, explicar de fato como é que nós vamos distribuir esses recursos no país. E não vai ser muito tranquilo isso, porque nós temos uma inequidade gigantesca no país. E o princípio do rateio é exatamente trabalhar a questão da equidade. E nós não temos ilusão de que vamos resolver isso em 1º de janeiro. Vamos começar o rateio em 1º de janeiro. Mas a aplicação do rateio na sua plenitude ainda vai demorar alguns anos, 5 a 10 anos, porque em todos os países onde foi instituído o rateio, este foi o processo de maturação do rateio, para poder construir a equidade como um todo, com todos os seus princípios, não é? E preservar. Distribuir rateio não significa que num bloco único, não significa que eu posso fechar um serviço que foi pactuado, que a gente recebeu o recurso e que pactuamos essas ações na perspectiva da rede. Não é isso. Outra dimensão importante, e aí só para terminar a minha fala, presidente, é a questão da regionalização. Regionalização, você não regionaliza a atenção básica, você regionaliza a média e alta complexidade. As nossas 438 regiões de saúde hoje não são completas o suficiente para poder fazer gestão e governança da rede como um todo.
A maior parte dos serviços da rede, na maior parte das regiões, estão em outras regiões sob gestão de outros gestores. Então não há como ter governança da rede. A média e alta complexidade tem que ser discutida na formulação da rede de atenção. Essa que é a grande questão que precisa ser discutida. Portanto, o processo de regionalização tem que ser repensado, tem que ser ampliado, tem que ampliar um processo de regionalização que dê conta de incorporar nele a gestão da rede pela qual os municípios que participam ali são a base de fornecimento desses, entre parênteses, 15% de encaminhamentos necessários, vez que a atenção básica deve resolver 85%. Olha para a sua atenção básica e responda a você mesmo. Nós encaminhamos para fora do município apenas 15% dos pacientes? Se nós temos uma atenção básica boa, resolutiva, que resolve 70%, significa que eu estou encaminhando 30% dos pacientes. Estou dobrando a quantidade de pessoas que estão utilizando essa rede de referência e de integralidade. É óbvio que vai ter fila, é óbvio que vai ter sobrecarga em pronto-socorro, em UPA, e nos hospitais. O segredo, portanto, é fazer uma atenção básica resolutiva. Isso ajuda a organizar a rede. E botar todo mundo junto. A hora que estiver discutindo funcionamento da rede, eu vou colocar os coordenadores de atenção básica, eu vou colocar os secretários municipais de saúde, vamos colocar os diretores regionais dos estados, vamos colocar os prestadores, os gerentes de hospitais, que são secundários e terciários, e vamos começar a discutir o problema de operacionalização dessas linhas de cuidado e dessa rede que precisa ser organizada, que nós nunca fizemos isso. E os estados que estão fazendo isso estão tendo um sucesso absoluto nesse processo. Portanto, a nossa proposta é de, na verdade, não ter medo de criar o bloco e saber que a atenção básica é vital na organização do sistema e que a média e alta complexidade vai se equacionar quando eu tiver um processo de governança da regionalização que inclua a plenitude da rede de atenção à saúde. Agora, isso só vai ser possível se nós tivermos flexibilidade, enquanto região de saúde ampliada, mantendo as regiões atuais, enquanto regiões de saúde ampliada, fazer a troca dessas necessidades e a aplicação desses recursos para que isso dê conta de formalizar a organização da rede. Mas na maior parte das vezes a gente pactua a rede e não informa os serviços que eles fazem parte da rede, e não informamos os trabalhadores que eles fazem parte da rede. E aí, quando recebe um paciente de urgência encaminhado para um hospital terciário porque ele tem um politrauma, fala assim, mas por que isso não ficou lá naquele município? Por que isso não se resolveu lá? E trata mal o paciente. Porque nós não conseguimos colocar todo mundo juntos e discutir como é que nós vamos operacionalizar esse processo. Porque não criamos um mecanismo de governança. Porque não criamos sistemas de informação que dê conta dessa observação desse processo. Eu acho que a gente tem uma tarefa gigantesca pela frente. Nós estamos mudando o processo de gestão e governança do sistema, estamos atribuindo aos gestores a responsabilidade de serem gestores, estamos mudando o processo de governança, porque na prática, quem tem que governar o território local é o conselho municipal, o gestor municipal. São eles que têm que formular o processo de planejamento e responder perante a população aquilo que pensaram a esse respeito. E instituir mecanismos de governança que dê conta do processo de organização das redes. Porque nós não conseguimos construir isso na base da porrada, da lei, determinar, por exemplo, que vocês serão obrigados a assinar um COAP, numa situação em que a rede não está formalizada. Como é que eu posso assumir uma responsabilidade legal se eu não tenho uma organização da rede e se eu não posso organizar a rede porque tem um atrelar de recursos programáticos que me impede a utilização desses recursos para poder organizar a rede? Mas tem as redes temáticas. As redes temáticas foram interessantes, mas elas criaram alguns problemas complicados para alguns hospitais e para gerentes desses hospitais, que têm o pagamento diferenciado para a mesma causa, numa mesma situação, valores totalmente diferentes, e que geraram um processo de substituição de financiamento, e não houve de fato um incremento desse processo. Então,
Mais do que isso, é preciso pensar a rede como um todo, a governança da rede como um todo, a nossa responsabilidade de gestor como um todo, cada um com o seu papel de gestor, com sua responsabilidade. E precisamos criar um novo pacto federativo, que dê conta, de fato, de quais são as responsabilidades do Ministério, quais são as responsabilidades dos estados, quais são as responsabilidades do município no Sistema Único de Saúde, e fazer com que isso seja, de fato, o processo que organize o sistema de saúde. Eu vou parar por aqui, porque a gente precisa ouvir os outros colegas, senão eu falo o dia inteiro aqui com vocês. Muito obrigado.